A Arquidiocese de Londrina pretende voltar a funcionamento, das igrejas para a retomada gradual das atividades durante a pandemia da Covid-19. O Rafael está ao vivo conosco, tem mais informações a respeito desse caso. Ô Rafa, o que você tem de novidade para nós com relação à reabertura das igrejas aqui na cidade de Londrina? Cid, em relação às igrejas católicas, a Arquidiocese de Londrina hoje emitiu aí uma nota orientando os fiéis que as igrejas estão abertas, com permissão do poder público, apenas para aconselhamentos individuais. A gente vai saber um pouco mais sobre esse assunto com o arcebispo aqui de Londrina, Dom Jeremias Steinmetz. Dom Jeremias, obrigado por atender nossa reportagem. O que diz essa orientação? As igrejas, elas estão autorizadas apenas para aconselhamentos e há alguma perspectiva para missas e outras atividades religiosas? Boa tarde. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a Igreja Católica ela está em plena contribuição com a vigilância sanitária, com as prefeituras, para que nós possamos dar a nossa contribuição, ou melhor, dando a nossa contribuição para que a questão do coronavírus possa ser resolvida o mais breve possível. E por isso que o documento das igrejas eu só assinei praticamente ao meio-dia, justo porque estava esperando, em primeiro lugar, o pronunciamento do prefeito que saiu na sexta-feira e o pronunciamento do Ministério Público, do juiz, que saiu hoje ao redor das 10 horas, mais ou menos. E agora sim nós podemos ter a tranquilidade de assinar para podermos dizer assim que as secretarias das igrejas, das paróquias, estão abertas, em que as pessoas podem se dirigir à paróquia, cuidando da questão do álcool gel, da máscara, o uso da máscara, cuidando também para não ter aglomerações e assim por diante. E também estão abertas as igrejas. Muitas pessoas querem entrar nas igrejas, rezar um pouquinho, meditar um pouquinho. Então também ali o espaço tem que ser vigiado e para isso os párocos estão se organizando com os ministros, com diáconos, com outras pessoas voluntárias para cuidar para que não haja aglomerações dentro das igrejas. Portanto, é um momento bonito, estamos começando a voltar, a gente vê a expectativa de todas as pessoas, de toda a comunidade, para que assim, de fato, possa se voltar o mais rapidamente possível à vida normal. Eu queria lembrar de uma palavra que me parece sempre muito importante, que eu tenho usado muito para falar sobre isso. O Papa Francisco, na semana passada, abordado por um bispo, que não sei qual é, mas esse bispo teria dito para ele, atenção, porque cuidado para não viralizar a igreja, para não viralizar os sacramentos, para não viralizar o povo de Deus. Porque igreja, sacramentos e povo de Deus são concretos, São concretos. Nesse tempo de pandemia, nós estamos vivendo um pouquinho como que num túnel, em que a gente está celebrando só via online, as igrejas não estão abertas, mas temos que ter a consciência de que é até nós conseguirmos sair desse túnel em que o coronavírus nos colocou. Saído desse túnel. Agora, aqui na Catedral, por exemplo, qual o serviço que está funcionando? O comércio abriu hoje, muita gente passa por aqui e às vezes tem essa dúvida, A gente está vendo agora, os portões fechados, obviamente, porque o centro aqui da cidade praticamente já deixou de atender, funcionar, O que está funcionando aqui na Catedral? Está funcionando a secretaria, em que já estão colocadas as coisas que eu acabei de dizer, e está também a igreja aberta, nos horários que é permitido, para que as pessoas possam ali talvez até obter o sacramento da reconciliação, se quiserem. Provavelmente haverá padres presentes, e então nesse sentido que esse primeiro decreto, na expectativa de que isso possa se alargar talvez aqui em pouco tempo. O senhor pretende conversar ou com o prefeito ou com algum representante do Ministério Público, no caso a Promotoria de Saúde, doutora Suzana de Lacerda, para pelo menos saber quanto que as missas
devem ter aí as suas atividades normalizadas, né? E uma outra pergunta também, arcebispo, as missas online, elas vão continuar normalmente? Bem, então, nós estamos sempre ligados àquilo que nos vem da prefeitura e aquilo que nos vem também da promotoria pública. Então, desde o início da crise, nós estamos aí sempre atentos. Não temos tomado nenhuma decisão, né, distorcendo aquilo que nos vem da prefeitura, que nos vem do Estado, ou até mesmo que nos vem em orientações nacionais. E muito menos também da promotoria pública. Então a gente estará aí sempre em diálogo, conversando, ver até que ponto nós podemos dar um outro passo a mais do que já foi dado. E ainda, além disso, né, as celebrações online continuam no momento, até uma segunda ordem, até que a gente possa dizer claramente, olha, de agora em diante pode abrir as igrejas para tantas pessoas ou, né, 100, 200 pessoas. Isso certamente vai depender ainda de uma outra orientação futura. Maravilha. Muito obrigado, arcebispo de Londrina, Dom Jeremias Steinmetz. Lembrando, viu, Cid, que essa permissão para aconselhamentos individuais também vale aí para as igrejas evangélicas ou também outros tipos de religiões. Qualquer atividade religiosa, seja para os católicos, evangélicos ou também de outras religiões, ainda depende aí de uma autorização para cultos, missas e outras atividades, ainda depende de um aval, de uma permissão aí por parte do prefeito Marcelo Bellinati. Igrejas abertas, por enquanto, apenas para aconselhamentos individuais e serviços administrativos. Permissão não do prefeito Marcelo Bellinati, apenas corrigindo essa informação, do governador Ratinho Júnior. É com você, Cid. Beleza, Rafa, mais uma vez, muito obrigado. É esse que eu ia falar agora, né? Depende muito do que o governador do estado do Paraná vai decidir nos próximos dias ou nas próximas semanas com relação à reabertura de shoppings e também das igrejas, né? Por enquanto está funcionando, mas com essas medidas, né, de atender uma pessoa por pessoa, não vai ter mais aquela... O grande motivo é a aglomeração de pessoas. Tem algumas igrejas que estão só transmitindo cultos e missas online desde que o decreto foi assinado. Entendeu? Algumas outras igrejas estão fazendo alguns cultos, inclusive culto drive-in, entendeu? Mas como é que funciona, Cid? Os pastores vão lá sozinhos, fazem um culto e os fiéis ficam dentro dos próprios carros vendo os cultos. Então, a pessoa está arrumando algumas alternativas aí para estar falando da palavra de Deus, né? Tanto na igreja católica quanto na evangélica também.